Fala pessoal, beleza? Novo vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como a gente pode estar lidando aqui com um fluxo diferente para upload de foto de usuário, né, de avatar de usuário. Normalmente eu já vi que não tem muito conteúdo disso no YouTube aqui, né, representando esse tipo que eu vou mostrar aqui. Geralmente os uploads que a gente vê direto do Supabase, né, ou seja, o usuário faz o upload, ele já envia para o Supabase, já envia para o back-end. E daí também a pedido de inscrito eu trouxe esse vídeo aqui para tentar representar uma outra estratégia para vocês. Então basicamente o fluxo tradicional que a gente vê por aí é usar a action do Flutterflow de upload, você está ali para o Supabase, ok? Escolher ali para prover essa imagem a partir da galeria ou tirar uma foto. E o que acontece normalmente? Então o usuário acessa aqui a ação disponibilizada para fazer upload. Então é feito o upload, ele vai aqui para o Supabase, tá? O upload vai diretamente para o Supabase e daí o Supabase retorna aqui para ser renderizado na UI, tá? O retorno aqui é só uma exemplificação do que mais ou menos acontece, tá? Então, a gente tem essa comunicação aqui direta da aplicação já com o back-end. E pode ser que o usuário esteja fazendo testes, como é que fica a foto dele. Ele pode não querer que seja aquilo de momento. Só que isso, no fluxo tradicional aqui, como a gente vê, não importa, porque a gente está sempre consumindo aqui essa conexão, entende? Sempre está sendo feita essa conexão. Então, eu quero trazer para vocês aqui uma outra estratégia que a gente pode fazer, que mantém a usabilidade do usuário, ou até melhora, porque não é feita uma conexão com back-end, né? Não precisa de recursos da internet para a gente fazer o upload e daí poder ver ela sendo renderizada, a gente vê tudo local, né? E também garante que a gente não tenha consumo extra aqui de servidor e tudo mais, tá? Então, como é que é nesse fluxo que a gente vai fazer? Bom, geralmente, né, na interface a gente cria aqui alguma forma representativa padrão, né, do que seria o avatar, né? Quando o usuário cria a conta, por exemplo, ele não tem um avatar, né? E daí a gente tem lá a nossa tabela no back-end, lá representando o usuário com todos os dados e daí a coluna de avatar, né? Até criei aqui no Supabase para poder mostrar para vocês, né, no meu projeto de teste aqui. Então eu vou ter uma coluna de usuários, tem as informações do usuário, e daí a coluna de avatar, né? Que vai ter a URL referente aqui ao arquivo armazenado na storage, tá? Eu já preparei tudo aqui para deixar isso adiantado. Então, o que que acontece? Inicialmente, quando o usuário criar a conta, não vai ter o avatar, né? Normalmente é isso, pelo menos. Aí, na interface, a gente vai representar uma forma aqui padrão, geralmente a gente faz com ícone, inclusive nessa aula vamos fazer com ícone aqui a representação padrão do avatar e disponibilização de upload. Aí, ok. Nesse novo formato, o que vai acontecer essa ação de upload? Ao invés de a gente fazer direto para o Supabase, a gente vai fazer o seguinte. Lá na opção da Action, a gente troca de Supabase para upload local, né? O upload local vai criar um state, tá? Ele vai criar um state. E daí, o que vai acontecer com o upload quando o usuário tentar fazer um upload? Então, ele vai fazer o upload, vai passar pelo state do Flutterflow e o state renderiza na interface, tá? Então, perceba que a gente não tem a comunicação aqui com o back-end até então. A gente tem aqui um gerenciamento local, e daí o usuário pode tranquilamente ficar aqui cancelando, né? Cancelando o envio, daí testar o outro, né? Então, bate aqui, é mais ou menos esse caminho aqui que ele faz. Então, bate no state e daí renderiza na interface. Aí, ok, ele quer confirmar isso. A gente tem que também disponibilizar uma forma de, né, confirmar, né? Para esse dado realmente ir para o back-end. Então, disponibilizamos ali a ação de confirmar. E daí o upload local está aqui, né? Já está no state, né? E ao mesmo tempo representado na user interface. A gente confirma o que acontece. A gente gera aqui um novo upload, a gente usa de novo a action de upload, porém mantém Supabase, né? O tipo. E ao invés de selecionar para puxar da galeria ou de uma foto da câmera novamente, a gente seleciona a opção de pegar uma referência de upload local. Ou seja, nós vamos criar um novo upload, um novo arquivo de upload, a partir da nossa referência do state aqui, do que o usuário, a última que o usuário tentou criar aqui, que ele enviou, né? Então ele cria esse state, ele vai criar essa referência do state, que daí sim vai lá para o Supabase, entende? Então perceba que a gente tem aqui essa comunicação diferente. A gente gerencia tudo aqui no aplicativo. Quando o usuário realmente quer efetivar isso, daí a gente envia para o Supabase, tá? Mas a gente tem essa comunicação aqui entre state e renderiza na interface. State e renderiza na interface. Confirmou? Beleza, gera a referência aqui, com base no último state, que daí sim é enviado lá para o usuário. Daí o que acontece? Se a gente renderizar de novo a página aqui, né, após ter enviado aqui para o Supabase,
ao invés de mostrar essa imagem padrão, agora sim a gente tem lá um avatar de usuário lá na coluna dos Supabase. Então, quando a gente puxar esses dados novamente para renderizar aqui na edição do perfil, vai vir aqui uma imagem do Supabase e a gente vai ter aqui, ao invés da imagem padrão, a imagem que estava salva lá no usuário. Mas aqui o fluxo se mantém igual. Só que ao invés de aparecer o ícone default, a gente vai ter a imagem que estava lá no Supabase. Daí o fluxo, né, se mantém. O usuário faz o upload, vem para o state, renderiza aqui. Beleza, não quer? Vai de novo. Faz aqui no state, vai para user interface. Ok, eu quero essa aqui. Agora sim, a gente cria a referência e manda para o Supabase. Isso é o fluxo, tá? Então, a gente vai representar isso agora no Flutterflow. Vindo aqui para o Flutterflow, então, pessoal, eu tenho essa tela aqui simulando uma edição de perfil, né? A gente tem aqui o avatar. Eu até trouxe uns campos de informações básicas do usuário. A gente não vai lidar com isso, tá? Eu trouxe só para ficar similar, um pouco mais próximo de um exemplo real. A gente tem aqui o botão de salvar alterações, né? Que deveria validar tudo o que tiver de alteração. No nosso caso, a gente só vai levar em consideração o avatar, né? Se você tiver algo próximo disso, tem que levar em consideração os campos, se foram alterados, mas aqui o princípio é a gente mostrar que a gente só efetiva a alteração daqui e manda para o Supabase após pressionar aqui. Então a gente só vai estar lidando, na verdade, aqui com o avatar, tá? Que é o propósito desse vídeo. Então, para dar início aqui, eu tenho um projeto de teste conectado aqui do Supabase e eu criei simplesmente essa tabela de usuários aqui, né, fictícia e tudo mais, com um registro apenas, tá? Porque eu não tenho autenticação ativada, é só para fins de demonstração mesmo. Então eu vou basicamente fazer uma query em cima dessa tabela, retornando só um registro, que é esse aqui, só para simular que as informações do usuário é autenticado, tá? Mas daí, o que a gente quer focar aqui? O avatar, né, está vazio. Vamos levar em consideração aqui que como um exemplo, como se o usuário tivesse acabado de se cadastrar, então a gente não tem um avatar, né, para esse caso de teste aqui. E vamos lá, então vamos fazer a query lá no Flutterflow para eu dar sequência. Então aqui na homepage eu só vou fazer uma query rapidinho aqui, não vou focar muito nisso, tá? Porque não é o foco desse vídeo, vou ficar uma linha só, né? Só para pode ser uma single time query, isso aí. Só para a gente ter como referência ali para não precisar cadastrar toda a autenticação, tá? Que não precisa. Ok, a gente já tem a busca lá no Supabase. Então a gente consegue acessar aqui a coluna de avatar para realmente mostrar o avatar. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu tenho aqui esse container, essa stack na verdade, tá? Que eu vou criar aqui dentro de uma stack a representação do avatar, porque eu quero colocar o botão de upload aqui. E para criar com aquele efeito de sobreposição, a gente precisa usar uma stack, tá? Eu defini então aqui o tamanho, a área do avatar de 100%, tá? Que é esse círculo aqui, basicamente. E tenho só um container com avatar aqui. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Eu vou usar esse container que, além de ser um container mesmo, né, do avatar, né, que está organizado aqui, ele vai servir como uma borda, tá? Então, a cor da borda vai ser essa cor que eu estou usando aqui de fundo. E daí os widgets que eu adicionar aqui dentro, eu vou adicionar um paddingzinho, causando um efeito de borda, tá? Então, vamos começar aqui. Para representar uma imagem lá do Supabase, né, a gente usa aqui o ícone de imagem, o ícone não, o widget de imagem. Eu vou usar aqui o Circle Image, já que o meu avatar aqui é circular. Então, eu vou pegar aqui, ok, tá aqui dentro. E eu vou aplicar aqui um padding de 4, que é o tamanho mais ou menos que eu quero de borda. Pode ver então que o background lá desse container do avatar virou uma espécie de borda, tá? Exatamente isso que eu quero. Então aqui na Circle Image é network mesmo, tá? Porque é uma URL lá do Supabase. Eu vou, para representar aqui um valor default, eu gosto de fazer o seguinte, eu venho aqui, pesquisa por user, ele traz várias fotos de usuário aqui de exemplo, né? Eu vou pegar essa aqui. Eu vou copiar aqui o valor, tá? E aqui a gente vai fazer o bind com a coluna de avatar do usuário que veio lá do Supabase. Então, avatar. Aí, para não ficar assim em branco, né? Eu venho aqui e colo aquela imagem que a gente selecionou lá aqui no valor default. Aí a gente vê alguma coisa, pelo menos aqui em teste, tá? Ok? Aqui essa parte é isso. Então, se tiver um avatar, a gente vai ver um avatar aqui. O problema é que, se eu acessar essa área de edição aqui, quando eu acabei de criar a conta, né? Nesse caso aqui desse aplicativo, não vai ter um avatar ainda. Então a gente tem que ter uma forma de mostrar um valor default aqui. E aqui que começa o joguinho que a gente vai trabalhar aqui para gerenciar o que deve ficar aparecendo na UI. Que é o embrulhar nesse widget aqui, dentro do avatar mesmo. Embrulhar o widget que vai renderizar, né, porque a gente vai ficar trocando, né, entre o que deve aparecer e qual widget deve aparecer condicionalmente. Então eu vou embrulhar isso aqui dentro de um conditional builder, tá? Esse cara aqui ele permite que a gente renderize componentes, né, widgets diferentes conforme as condições. Então, um padrão que eu adoto aqui para ele é botar o contexto ao qual ele se aplica, seguido de manager. Então, aqui a gente está lidando com user avatar manager.
Então, é um gerenciamento de avatar de usuário, tá? Basicamente isso aí. Aí a gente aplica as condições aqui. Então, eu vou mostrar essa imagem referenciando a coluna de avatar em qual condição? A condição é simples. Se o meu user role avatar estiver vazio e não vazio, então é esse widget mesmo que eu quero mostrar, tá? Então, ele entra nessa categoria aqui, né? Nesse caso aqui. Eu gosto também de renomear aqui para fazer sentido com a condição. Então, se tiver avatar lá no Supabase. Então, as avatar on Supabase, tá? Aqui você bota o nome que quiser, né? Se quiser seguir o padrão também. Mas eu vou deixar aqui claro e específico para vocês ficarem mais cientes do que se trata e até levando em consideração o que eu expliquei ali no fluxograma ali para vocês, tá? Então, se tem avatar lá no Supabase, a gente mostra esse widget aqui. Ok, vamos fazer agora a ação de upload, tá? Na verdade, eu vou fazer aqui o widget default. Então, a gente fez a condição aqui para se tiver avatar lá no Supabase, a gente mostra isso. Mas não vai ser esse o caso quando o usuário acessar isso aqui a primeira vez, né? Ele vai ter que mostrar outra coisa, que é um valor default. Então, eu vou vir no else aqui, né? Nessa condição contrária. Eu já vou renomear para que fique claro para vocês. Então, aqui é caso não tenha usuário. Então, não tem um avatar. Então, eu vou botar aqui without avatar. Tá? Então, sem avatar. Aí a gente vai entrar nesse caso aqui. E aí, o que que a gente vai fazer? O que que eu vou fazer para representar aqui? Eu vou usar um container aqui, tá? Pode ocupar todo o espaço ali, né? Ele vai ocupar o 100 mesmo. O background aqui eu vou colocar um Zinc 800. Aqui a gente teria que aplicar o mesmo padding que a gente colocou aqui na imagem, né? Para ele ter o mesmo efeito. Porém, para a gente não precisar ficar replicando isso em cada condição aqui, né? A gente faz o seguinte. Eu vou remover daqui esse padding, tá? Pode remover daqui. E vou aplicar ele aqui no Conditional Builder, né? Já que é ele que é o agrupador de todos os widgets filhos, a gente pode aplicar nele e dele já replica para todos, tá? Então eu vou aplicar aqui os 4. Então já afeta a imagem, tá? E quando eu pressionar aqui, a gente já tem ele afetando aqui, tá? Não dá de ver ainda, mas já vou mostrar para vocês. Eu vou aumentar aqui o border radius para cima também, para ficar circular. Agora sim dá de ver, ó. Pode perceber que está aplicando aqui também, tá? Então aqui dentro desse container eu vou simplesmente usar aqui um ícone mesmo. Usar esse icon. Vou botar aqui user. A gente tem esses aqui mesmo, que é exatamente o que eu quero. Vou pegar esse aqui. Vou aumentar aqui para 60. E vou mudar aqui para Zinc. Pode ser esse Zinc 500, tá? Então, esse aqui é o avatar vazio, né? O empty state do avatar aqui, tá? Então, show de bola. E agora vamos criar então a ação de upload aqui. Então, o que que a gente faz? A gente está dentro de uma stack, né? Então a gente consegue sobrepor um elemento ao outro. A gente tem apenas um avatar dentro dessa área da stack aqui e eu quero colocar um botão aqui para fazer o upload, tá? E ele vai ficar sobreposto aqui. Então a gente vem aqui na stack, adiciona um outro filho. Eu vou usar o icon button. Ele já vem para o meio aqui porque na stack está setado para alinhar os filhos ao meio por padrão. Eu vou vir nele aqui e vou marcar para ele se alinhar aqui embaixo. Só que eu quero que ele fique um pouquinho mais para baixo, né? E aqui o padrão que o Flutterflow coloca é 1, né? 0, 1. Eu vou colocar aqui então 1.5, tá? Então ele já fica um pouco mais para baixo aqui. Eu vou selecionar aqui um ícone de upload. Vou selecionar esse. Vou mudar a cor aqui para Zinc 300. Pode ser até menos, pode ser bem clarinho. E vou mudar aqui a cor de fundo para a mesma dessa borda ali, que é a Zinc 900, tá? Então, a gente tem esse efeito aqui para a gente poder trabalhar aqui. Então, aqui a gente tem a ação que vai fazer o upload, tá? Então, até agora, o que que a gente tem? A gente está gerenciando aqui o quê? Se tiver imagem lá no Supabase, mostra esse widget aqui, né? Ok? Não tem imagem, beleza, vou mostrar o widget default. E aí tem a ação de upload. Então, vamos adicionar aqui a ação. Eu vou dar um open. Ok, o que que vai ser a ação? A gente vai usar aqui upload, save media. E aqui no update type, o fluxo normal é selecionar a Supabase, né, e fazer ali a seleção da imagem que já envia direto para o Supabase. Mas o que eu quero mostrar nesse vídeo é o contrário, né? A gente vai gerenciar tudo primeiro. Então, local update, né, ele vai criar um widget state, perceba que ele já deixa claro aqui. Aqui a gente seleciona como a gente quer que o usuário faça a seleção, eu vou deixar aqui default, tá? Não vou me preocupar tanto nisso. Tem esse name aqui que não importa a gente mexer, né? Não sei para que tem aqui, porque ali no binder do Flutterflow a representação fica upload, local file, daí uma sequência numérica, né? Então isso aqui não vi nenhuma diferença ainda. Então basicamente é isso aqui. Eu vou só dar uma descriçãozinha para ficar
compreensível para vocês. Então, isso aqui realiza o upload local, tá? Essa ação vai realizar o upload local. A partir do momento que a gente cria essa ação, que cria um local state, tá? A gente já desbloqueia algumas coisas para a gente fazer aqui. O que a gente desbloqueia? A gente tem acesso ao estado do upload local. Então, eu consigo fazer com que esse botão só fique visível não, ele só fique ativo quando realmente tiver algo para salvar. O que é algo para salvar? Como eu falei ali, né? Se você estiver gerenciando aqui a edição dos campos também, o algo para salvar seria esse valor aqui mudar, né? Mas não é o nosso caso agora, a gente só vai focar aqui no avatar. Então, quando tiver um upload local, eu tenho algo para salvar, certo? Então a gente vai aplicar uma condição aqui para dizer se ele está desabilitado ou não. Então eu vou ativar aqui o Disable Options. Qual que é a condição para ele estar desabilitado? Eu vou utilizar aqui a condição simples. E ele vai estar desabilitado se o widget state, perceba que agora eu tenho acesso ao upload local. Então ele vai estar desabilitado se o upload local não estiver setado. Se não estiver setado, eu não tenho uma alteração para salvar, certo? Então, a gente pode pré-visualizar aqui, eu já deixei um estilo default para disable, tá? As increments aqui e tal. Ok, então, ele vai ficar assim, tá? Deixa eu desmarcar aqui a pré-visualização. Show. Então, a gente já tem o gerenciamento de upload. Só que a gente não vai estar mostrando da forma que está agora. A gente não está, percebe que em nenhum lugar aqui na renderização condicional, a gente está dizendo que a gente quer mostrar o upload local. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, a gente tem esses dois casos, né? Ou mostra o upload o avatar do Supabase, ou não mostra nada, né? O caso default aqui. Porém, se tiver um upload local, eu quero mostrar esse upload local. Então, eu vou adicionar aqui uma condição. O que eu vou fazer? Eu vou validar aqui com uma condição simples o seguinte: se o meu widget state upload local file de set estiver setado. Então, se estiver setado, eu tenho um upload local. Eu acabei de fazer um upload. Nesse caso, eu quero mostrar aqui ele colocou para esse without avatar aqui, porque ele pega o último que eu tinha aqui. Então, eu vou ter que fazer uma troca aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse container aqui. Eu vou colocar ele aqui nessa condição de baixo, que aqui sim é o without avatar. Então eu vou renomear aqui. Eu vou renomear esse. Esse aqui, perceba que ele é respectivo a essa condição aqui, ou seja, do upload. Então eu vou ter que renomear para fazer sentido. Aqui é o has local upload, tá? E daí aqui a gente continua, a gente só renomeia aqui para without avatar, tá? Opa, ok. Então, aqui, se tiver um local upload, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar até essa mesma circle image, que é basicamente a mesma coisa, só que ao invés de pegar aqui da network, né, fazer o bind com a coluna de avatar, a gente muda aqui para upload file, e a gente pode selecionar aqui, e a gente pega do widget state, tá? Então, show de bola. Aqui não tem muito o que fazer, tá? Ele vai ficar com esse blueprint aqui mesmo, tá? Não tem com esse placeholder, aliás. Então, fica assim. Mas, basicamente, a gente tem então aqui esse gerenciador, né, condicional do que a gente quer renderizar. E a gente tem três condições. Se tiver um avatar lá na Supabase, a gente mostra a imagem lá apontando para aquela coluna do avatar. Se tiver um upload, a gente mostra o upload, tá? Porém, essa sequência aqui que tá, né? O que vai acontecer? Na primeira vez, não vai ter um avatar lá na coluna do Supabase, ok. Ele vai vir para essa condição. Tem um upload local? Eu não pressionei para fazer upload, então eu não vou ter upload. Então ele vai cair aqui nessa condição, ou seja, vai renderizar o without avatar, que é esse cara aqui. Aí eu pressiono aqui, faço um upload, ok. Ele vai cair aqui nessa. Como ele vai re-renderizar a tela, ele vai cair aqui nessa condição de novo, tá? Ele vai validar tudo isso de novo. Ele vai verificar aqui. Tem um avatar lá no Supabase? Ainda não tem. Eu tenho upload? Tenho um upload. Então eu entro nessa condição e renderizo esse cara aqui. Aí aqui ele vai mostrar, né, o que a gente enviou lá de upload. Ok. Beleza, salvei isso. Foi lá para o Supabase. Ok. Eu saí dessa tela, voltei de novo. Agora sim, ele buscou os dados do usuário. Vai cair aqui. Tem um avatar lá da coluna? Tem um avatar. Show. Então eu vejo esse avatar aqui. Porém, dessa forma aqui, percebe que ele vai validando por ordem, né? Então, nessa forma aqui, se eu fizer um upload, né, tem um avatar, tá? Tem um avatar aqui, que veio do Supabase. Se eu fizer um upload, ele ainda vai cair nisso aqui, tá? Porque essa é a primeira condição que ele está validando, ele já vai cair nessa. E esse aqui, ó, perceba que é um else if, ou seja, se não, se.
Se essa condição não for verdadeira, mas ela é verdadeira, porque tem um avatar lá no Supabase. Então a gente precisa adicionar mais uma condição aqui. Que mesmo que tenha um avatar lá, ou seja, já tem um avatar selecionado. Se eu fizer um upload, eu estou querendo enviar outro avatar. Então eu quero mostrar isso aqui. Isso aqui tem que ser prioridade nesse caso daí. Então a gente tem que adicionar aqui uma condição a mais, que é o quê? É uma condição simples, tá? A gente só vai meio que replicar essa condição aqui, negando ela, tá? Já vou explicar para você. Vamos selecionar aqui o widget state, né? O upload local file, ok. Então, ele não pode estar setado, tá? Então, para a gente poder mostrar o avatar, qual que é a condição? Ter um avatar lá no Supabase e não ter um upload local. Porque mesmo que eu tenha um avatar lá no Supabase, se eu tenho um upload local, eu posso estar querendo enviar outro avatar. Então, eu tenho que poder ver ele. Então, a gente nega ele aqui. Ou seja, a gente confirma que não tem um upload local ainda. Então, ele só mostra o avatar se realmente não tiver um upload e tiver um avatar para mostrar. Então, agora esse fluxo aqui vai fazer sentido, tá? Ok, então a gente está mostrando aqui os caras, a gente já fez o bind das variáveis corretamente. Falta agora eu fazer mais uma coisa, na verdade. Eu vou fazer outra coisa renderizar condicionalmente, tá? Então aqui a gente tem esse cara aqui que renderiza condicionalmente o avatar. E eu vou fazer aqui também um esqueminha para esse cara aqui, porque se eu quiser enviar localmente aqui uma imagem, mas eu não quero, eu selecionei por engano, por exemplo, eu quero tirar a imagem, né? Então, se eu não fizer nenhuma ação para isso, o usuário tem que sair da tela e voltar de novo. Então, para melhorar isso aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou renderizar condicionalmente esse botão aqui. Quando não tiver upload, né? Quando não tiver nada no Supabase ou tiver e o cara quer fazer o upload, ele não pressionou aqui ainda. Então, mostra o botão de upload. Ok, fez um upload local. A gente vai trocar esse botão de upload para um X, né? Para ele cancelar esse upload. Daí a gente limpa o upload e volta, né? Consequentemente, a esse botão de upload aqui. Então, eu vou dar um wrap nesse botão. Opa! Eu vou dar um wrap nele por um conditional builder. Agora eu renomeio aqui também para o do contexto. E aqui eu vou chamar de ah, upload action manager. Tá? É uma ação de upload, é um gerenciador de ação de upload. Então, qual que é a primeira condição? Ah, Se não tiver um upload, tá? Então, is not set. Se não tiver um upload local, eu quero mostrar o botão de upload, né? Então, tu pode fazer um upload. E se, eu até vou renomear aqui. Don't as. Na verdade, eu vou botar aqui upload action, tá? Que essa ação aqui, essa condição diz que o upload action é que deve aparecer, tá? E essa aqui vai ser o clear upload action. E o que que a gente vai colocar aqui? Eu vou copiar aqui, né? Vou colocar essa mesma estilização, basicamente. Só que daí aqui vai ser o clear upload, ou seja, vai ser o x. Então a gente precisa dar uma editada nesse cara aqui, né? Eu vou botar aqui um times, né? Que é, na verdade, o close, tá? Eu vou pegar esse aqui, ok, já colocou ali. E eu vou mudar aqui para... Vou deixar branco mesmo, só que eu vou mudar a cor do botão para error, que é esse vermelhinho aqui, tá? Então, show. Então, quando eu tiver aqui um upload local e eu quero permitir que o usuário cancele, ele pressiona esse botão e a gente vai cancelar. Por enquanto ele está com a mesma action, né, de upload. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui, eu vou deletar essa ação e eu vou usar aqui a clear uploaded data. E daí ele mostra aqui. Até faz sentido a gente renomear assim, ó, porque ele mostra aqui, ó, agora que eu percebi, não sabia disso. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui onde a gente faz o upload, né, na ação de upload, vou vir aqui na action, né, aqui onde a gente bota o nome desse upload, eu vou renomear aqui sim. Eu vou botar aqui como avatar local upload, tá? Ok. Tem que ser nomes únicos, tá? Isso tem que ficar. Cada um tem que ter um nome único, tá? Então ele já começa a acusar erro. Então aqui na action. A gente vai dar um clear, né? Deixa eu até selecionar de novo. Clear upload date. E daí a gente tem aqui, ó, o avatar local upload. Ok. Então isso vai limpar o upload. Legal. Então a gente tem isso aqui também condicional aqui. Legal. Acredito que a gente possa até testar. Podemos testar. O gerenciamento local a gente vai ter. Vou abrir aqui o teste para a gente poder ver, tá? Voltando aqui, pessoal, então, ó, esse seria o estado default, né? Quando a gente acessa a área de edição do perfil
a primeira vez, né? Nesse exemplo aqui, ó, perceba que eu não tenho avatar, então ele cai na condição lá, não tem avatar. Ok, mostra o widget default, que é esse cara aqui, né, que a gente criou. Então a gente tem a ação de upload, eu vou selecionar aqui, vou selecionar da galeria, eu fiz esse download aqui para a gente poder usar como exemplo, vou abrir, olha só, ele mostra aqui e também troca aqui a action para essa de limpar, né? Perceba que o botão aqui também está reativo, né? Por exemplo, se eu limpar, olha só, ele trocou aqui novamente e o botão aqui está desabilitado, porque eu não tenho uma alteração para ser sincronizada com o Supabase. Então, eu vou selecionar aqui de novo. Ok. E agora faltaria então eu salvar aqui, pressionar em salvar e a gente realmente enviar para o Supabase, né? É a última etapa desse fluxo, tá? Então vamos ajustar lá no Flutterflow. Então, como a gente viu, está funcionando ali o gerenciamento local. A gente precisa vir aqui no botão e adicionar uma action que vai realmente enviar para o Supabase. Então, o que eu vou fazer aqui? Antes de mais nada, até para ficar como dica para vocês, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Pode ser que o usuário acessou aqui a área de perfil, né? E no seu caso aqui, eu vou fazer um exemplo para caso você tenha a alteração dos campos também, mas não do avatar. O que é interessante fazer? Fazer uma condição primeiro, na verdade até fiz errado aqui. Adicionar uma condição primeiro, por garantia apenas, tá? Validando se o avatar, se tem um upload local ali, tá? Então eu vou usar uma condição simples, mesmas condições que a gente usou lá na interface. Então, widget state, upload local file, se ele está setado, tá? Só para a gente seguir com caminhos diferentes. Porque, fazendo o exemplo aqui como eu trouxe para a interface, se tem os campos aqui, por exemplo, se você fosse salvar de acordo com os campos também, o que teria que ser feito? Você tem que fazer a condição porque vão ser dois fluxos diferentes. Porque se tiver alteração do avatar e dos campos, você tem que fazer o upload lá para o Supabase do avatar e daí fazer o update da tabela. E se não tiver upload, daí vai ser só o update da tabela. Então tem meio que uma estratégia aqui para lidar de acordo com ter upload local ou não. Então eu vou até renomear aqui para has update avatar. Então tem um update avatar a partir de um upload, tá? Upload, vou botar aqui. Has update avatar upload, ok. Então se tiver ali, né? Eu não vou fazer o falso, né? Não precisa, a gente está só exemplificando aqui. O que tem que fazer? Eu tenho que adicionar uma ação que vai fazer um upload também, tá? A gente vai fazer um upload lá, save media. Vai ser para o Supabase agora, sim, né? Então aqui a gente passa as configurações lá da storage, né? Vou mostrar para vocês a storage que eu tenho aqui configurada. Eu criei aqui só de exemplo, né? My users. E daí aqui o correto seria fazer uma pastinha por usuário, né? Daí isso é tudo configurado lá pelo Supabase, pelo Flutterflow, aliás. E daí pelo usuário você vai organizando daí a estrutura de pastas de acordo com a mídia que você vai salvar. Daí teria lá, por exemplo, uma de avatar. Mas nesse exemplo aqui, como eu não tenho a autenticação ativada, eu não consigo ativar uma policy ali que faz a validação do usuário, tá? Então, né, do usuário autenticado, né? Então eu vou simplesmente salvar aqui, vou só criar uma pasta avatar daí. E até posso criar, na verdade, aqui, chamar de avatar. E eu vou simplesmente salvar aqui, tá? Isso aqui é só de exemplo mesmo, tá? Então, isso aqui é a estrutura da minha storage. Deixa eu voltar aqui então. O bucket name é users. E a folder path é avatar, tá? Ok. E aqui no Media Source, ao invés da gente fazer toda essa seleção de novo, que daí ia meio que não ia usar o state que a gente usou, ele ia selecionar uma nova foto e ia meio que o fluxo ia ser o mesmo do início, de tudo que a gente já vê. Então, a gente seleciona aqui o Uploaded Media. Daí aqui a gente pode passar uma referência de um upload já feito, que é o que a gente está tratando. Então, Upload Local File 1. Ok, agora a gente renomeia aqui também, tá? Só para ficar claro e para a gente usar como referência lá, como a gente viu, ele refere-se dentro aqui do Action Builder, então vamos usar aqui também manter o mesmo padrão, avatar, Supabase Upload. Né? A gente tem o avatar local upload, aqui é o avatar Supabase Upload. Ok, fiz o upload, o que aconteceu? Mostrando aqui, né? Fiz o upload. Ele vai enviar para o Supabase e aqui no Supabase ele vai gerar uma URL de acesso a essa imagem aqui na storage. E é essa URL que a gente vai efetivamente salvar aqui, tá? Deixa eu até usar aqui. Essa URL que a gente vai salvar aqui na coluna do avatar do usuário, tá? Aqui. Ok? Então, voltando aqui para o Flutterflow. A gente fez o upload para storage. Nesse momento, a partir dessa action aqui, a gente já tem acesso à URL. E é essa URL que a gente vai ter que salvar. Então, seguindo esse fluxo aqui de ter avatar
tem um upload de avatar, agora a gente faria o update daquela tabela. Então, update row, na tabela de usuários. A gente faz aqui o match, né, com o ID do usuário ali, né? ID que você pegaria do usuário autenticado, como eu estou fazendo aqui só de exemplo, eu vou ter que pegar desse registro mesmo. E daí, a gente seta aqui os campos, né? O que a gente vai editar realmente? Só o avatar, né? Para esse exemplo aqui é só o avatar. A gente quer setar a coluna do avatar, que é uma URL, tá? E a gente tem acesso aqui a partir do widget state, tá? Aí depois que a gente faz o upload lá para o Supabase, ele gera esse uploaded file URL, tá? Essa URL é referente ao upload file local ali, tá? Então, isso aqui que a gente salva no Supabase. Feito isso, acredito que já esteja tudo certo para tá funcionando aqui, tá? Então eu vou ativar aqui o teste novamente. Isso aqui ele gera por causa do tamanho da imagem que a gente não configurou ali nos uploads, tá? Mas não faz mal. Já tem uma sessão, vou abrir aqui. Voltando aqui, só mais um detalhe que eu esqueci. Após a gente fazer esse update, né? A gente enviar lá pro upload lá pro Supabase, a gente precisa aqui também limpar o upload local file, tá? Então a gente dá aqui um clear também, tá? Clear update data, avatar local upload, tá? Só para ele limpar o estado e daí passar a assumir o avatar que vem do Supabase, né? E não mais o local state. Então, vamos testar aqui agora, pessoal. Vou pressionar aqui para fazer o upload. Vou selecionar aqui o user, foto de usuário. Eu não quero, beleza. Vou lá, seleciono de novo. Ok, testei tudo, o usuário testou tudo. Quer realmente confirmar, quer mandar para o Supabase. Pressione em salvar e enviou para o Supabase. Perceba que ele limpou o local state e já puxou o dado atualizado lá do Supabase. Vamos confirmar aqui se realmente tem. Vou dar um refresh aqui na nossa coluna do avatar. Perceba que ele linkou uma URL. E aqui na nossa storage, se a gente acessar o bucket, a gente tem aqui a imagem com o upload feito, tá? Então, esse foi a estratégia, né? Então, a gente gerencia localmente o estado e só manda realmente para o Supabase quando for necessário, tá? É basicamente isso, tá? Então, a gente tem aqui essa renderização condicional aqui para lidar, tá? A gente renderiza widgets condicionalmente, de acordo com a forma com que a gente vai demonstrar o avatar. E daí, utiliza a action ali para local update. E depois aqui na action de salvar, a gente cria outra action que vai realmente mandar para o Supabase, só que a gente faz referência a um upload local já criado, tá? E basicamente essa é a criação desse tipo de fluxo de troca de avatar, tá? Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.